Boa noite a todos. Estou até entrando aqui no Facebook para compartilhar a live também, para ficar mais fácil ao pessoal do Brasil acessar. Deixa eu só ver. Isso, estamos aqui, estamos ao vivo. Já estou conferindo aqui no Facebook. Bom, temos aqui um banner aqui. Filosofia cristã é uma disciplina da teologia filosófica, uma área da teologia que busca capacitar em questões como teodiceia, epistemologia e cosmologia. Muito bom, muito obrigado, Wilson, por colocar esse banner aqui, mas tivemos um certo contratempo aí em Angola, uma queda de energia. Depois de conversar um pouquinho com o Wilson, o professor Wilson Amaral, nós decidimos entrar ao vivo então, e ele vai deixar também ali o material, o conteúdo, o vídeo disponível para os irmãos aí de Angola. Eu sou Carlos Xavier, sou bacharel e mestre em Direito, bacharel e especialista em Teologia, mais especificamente especialista em Teologia Filosófica, e gosto muito, me interesso muito por esse assunto da filosofia, da teologia filosófica, como o Wilson colocou aqui. Tenho 2 canais no YouTube, mas para o que nos interessa aqui, o Teodidatas, com mais de 20 mil inscritos, e já tenho tido a oportunidade, a honra, o prazer de estar com os irmãos aí de Angola, estudando alguns assuntos. Recentemente tivemos aí um curso de apologética cristã, e hoje o nosso assunto, vou compartilhar a tela aqui para nós entrarmos já nos slides da aula. O nosso assunto de hoje é como fazer filosofia cristã. Então, aí está o nosso conteúdo. Vamos seguir por esses slides aqui. Filosofia, iniciando, filosofia é uma palavra da língua portuguesa que vem do grego, a expressão grega é muito similar, muda um pouquinho só a pronúncia, filosofia, então trazendo para o português o sigma entra como S, aí o S tem som de Z nessa pronúncia, filosofia, mas em grego é filosofia, significa amor ou amizade à sabedoria. Claro que a filosofia tem essa definição etimológica, mas ela tem também toda uma acepção técnica, e a gente vai passar, ao menos pelas áreas da filosofia aqui no nosso estudo. Uma boa noite ao irmão Samuel Demba, bem-vindo à nossa live, querido. Vamos iniciar aqui então, depois dessa pequena introdução aqui falando sobre o sentido da palavra no grego, vamos a um panorama da aula. Dividir naturalmente o conteúdo em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos conversar um pouco sobre a relação, as diferenças, as semelhanças, a mútua implicação da filosofia com a teologia. Depois nós vamos passar aos prolegômenos de uma filosofia cristã. Palavra um pouquinho difícil, né? O que são prolegômenos? A gente vai falar sobre isso também. Mas dá para perceber que tem um aspecto introdutório, um aspecto prévio nesses prolegômenos, e depois vamos apresentar, sem qualquer pretensão de exaustividade, de forma bem introdutória mesmo, o esboço de uma filosofia cristã. Agora, antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, combinei com o Wilson também de fazer algumas indicações bibliográficas, indicar alguns materiais aqui, alguns livros para os irmãos. Então, esses 2 primeiros, Conselho para Filósofos Cristãos, até foi publicado na forma de livro, com um grande prefácio e considerações posteriores também, porque o conteúdo em si desse, originalmente uma palestra do Plantinga, é bastante enxuto para um livro inteiro, mas ele é muito interessante porque se nós estamos perguntando como fazer filosofia cristã, nada melhor do que ouvir o maior filósofo cristão da atualidade acerca de como fazer filosofia, ou nada melhor do que ouvir o Conselho para Filósofos Cristãos do maior filósofo cristão da atualidade.
Então, no nosso percurso de hoje, começamos ouvindo o Plantinga e depois vou usar o Filosofia, um Guia para Estudantes, do David Nagel. O Nagel também tem um livro muito bom chamado Cosmovisão. Eu acabei não indicando ele aqui porque é um aprofundamento no assunto da cosmovisão e não exatamente na filosofia cristã, mas é um autor que tem sido bem conhecido já em razão dessa temática da cosmovisão. Filosofia, um guia para estudantes, é um livro bem curto, 120 páginas no meu Kindle aqui, mas muito interessante, e nos forneceu o próprio esboço para essa nossa aula aqui. Tá bom? Agora sim, avançando para uma bibliografia um pouco mais aprofundada, Filosofia para Iniciantes, do R.C. Sproul. Ainda é um livro introdutório. Em inglês, o título do livro é The Consequence of Ideas, quer dizer, a consequência das ideias, e é uma introdução à filosofia passando por grandes autores da história da filosofia. Então é uma espécie de introdução histórica à filosofia, demonstrando a consequência do pensamento dos autores que o Sproul trabalha, tudo isso contrastado, é claro, com a cosmovisão cristã. Filosofia Bíblica, o quarto livro de Drew Johnson, é muito interessante para nós começarmos a fazer um raciocínio filosófico, começarmos a pensar a teologia numa perspectiva hebraica. Ele não está aqui no alcance da minha mão para eu mostrar a obra para vocês, mas então como fazermos uma filosofia, um raciocínio de segunda ordem, como pensar abstratamente sobre a realidade a partir de uma mentalidade hebraica. Tá bom? Quinta obra, essa aqui uma recomendação, inclusive bastante forte, do professor Wilson. Eu editei mal ali, eu ia tirar o primeiro nome do Feinberg, tirei o primeiro nome do Geisler e acabou ficando ali. Seria Norman Geisler e Paul Feinberg. Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã. Depois, a sexta indicação, de G.P. Moreland e William Lane Craig, Filosofia e Cosmovisão Cristã. No original, The Philosophical Foundations of Christian Worldview, quer dizer, o fundamento filosófico, ou os fundamentos filosóficos da cosmovisão cristã. Não, estava aqui sim o Cosmovisão do David Nagel. Cosmovisão é a história de um conceito, então para quem quiser se aprofundar nesse assunto da cosmovisão, esse aqui é o melhor livro, com certeza. Trago também aqui como oitavo livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, que vai tratar as consequências do abandono da racionalidade pela sociedade ocidental, especialmente na era moderna e pós-iluminismo. Para quem quiser uma introdução ao pensamento do Alvin Plantinga e uma introdução à epistemologia, e especificamente uma epistemologia cristã, conhecimento e crença cristã, e depois, por último, de Carlsberg, Contornos da Filosofia Cristã, uma introdução à filosofia do Hermann Dooyeweerd, para ser um pouco mais preciso, a teoria da ideia cosmonômica. Também vamos dar boas-vindas aí à Sabedoria Emocional e Teologia Descomplicada, que estão conosco aqui na transmissão ao vivo, deixaram seus comentários. Tá bom? Agora sim, vamos olhar de novo, então, o panorama da aula, porque já pode ter ficado esquecido da nossa memória, depois de tantos livros. Vamos primeiro ver a relação entre filosofia e teologia, depois vamos pensar nos prolegômenos de uma filosofia cristã, e depois vamos para o esboço de uma filosofia cristã. Gostaria de começar com uma passagem bíblica aqui. Um texto que pode ser muito mal interpretado, inclusive, e se for mal interpretado, alguém poderia questionar: mas por que vocês estão tentando fazer filosofia cristã? Isso é impossível de acordo com Colossenses 2,8. Será que é isso? Será que Paulo, em Colossenses 2,8, está dizendo que o projeto de uma filosofia distintamente cristã é impossível? Vamos ler o texto para ver. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas,
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Será que Colossenses 2:8 é uma vedação a que, como cristãos, façamos teologia? Bom, basta a gente olhar com atenção para o texto, a gente não precisa nem de uma reflexão de segunda ordem. Basta nós olharmos com atenção para o texto e perceber que as filosofias aqui de que Paulo está tratando estão adjetivadas. São filosofias vãs e enganosas. Vã é sinônimo de vazio. Então, o que Paulo está dizendo aos colossenses é que eles não devem ser escravizados a filosofias vãs e enganosas. Por outro lado, existe uma filosofia que não é vazia, ou seja, uma filosofia que tem substância, que tem conteúdo e que é verdadeira, não enganosa. Certo? Numa perspectiva cristã, podemos facilmente pensar assim. Note que essas filosofias vãs e enganosas, ainda de acordo com Paulo, estão fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, se nós quisermos fazer uma filosofia verdadeira e com conteúdo, precisamos fundamentar essa filosofia em Cristo. Mas se nós pensarmos no que seriam essas tradições humanas e princípios elementares deste mundo, agora em contrapartida, nós veríamos o seguinte: na época de Paulo, ele escreve esse texto, e o que ele tem em mente ao escrever esta passagem, o que ele está chamando de filosofia vã e enganosa é o gnosticismo do século I, que ele se constrói, sim, a partir da filosofia de Platão, é verdade. O gnosticismo é um avanço do platonismo, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas os gnósticos levaram a separação que Platão fez entre o mundo das ideias e o mundo material, levaram ao extremo, ao ponto de descartar toda a matéria como tendo qualquer valor. Isso já está lá no Platão, é verdade, mas os gnósticos construíram uma perspectiva não apenas filosófica, mas também religiosa a partir daí, com uma série de dualismos, para além do dualismo matéria-forma, a ponto de colocarem um dualismo entre dois deuses, o Deus criador do mundo material, que seria um Deus maléfico, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus puramente espiritual, que foi revelado em Cristo, mas por isso o próprio Cristo não teria vindo em carne. E aí os alertas lá da primeira carta de João, de acordo com os quais aquele que não confessa Jesus Cristo vindo em carne é o anticristo. Então aqui isso já fica bem claro como o gnosticismo, que já estava presente durante a era apostólica, como o gnosticismo é realmente uma filosofia vazia, e não apenas vazia, mas enganosa. Tá bom? Se nós fizermos um paralelo, procurarmos traçar um paralelo, quais seriam as principais filosofias vazias e enganosas com as quais nós lidamos no século XXI? Possivelmente o materialismo e o existencialismo. O materialismo afirma que não existe nada além da matéria. E é claro que existem algumas variantes ou algumas possibilidades diferentes de nós afirmarmos praticamente a mesma coisa. Naturalismo, na perspectiva da abordagem das ciências ou da epistemologia, ou talvez até de uma metodologia, o cientificismo, o positivismo lógico, etc. E também, muito conectado ao materialismo nos dias de hoje, o existencialismo, a compreensão de que o ser humano está jogado no mundo e que a existência humana é sem sentido, e exatamente por ser sem sentido, o ser humano precisa atribuir algum sentido à sua existência. É algo bastante paradoxal dos existencialistas, mas como o Francis Schaeffer costumava dizer, o ser humano abaixo da linha do desespero não consegue ser coerente com os seus próprios pressupostos, porque se ele levar adiante os seus pressupostos, ele realmente não encontra nenhum sentido para a vida. Então a vida, numa perspectiva existencialista, não tem sentido nenhum, não tem qualquer razão de ser,
cabendo ao ser humano atribuir sentido à sua própria existência. Bom, essas talvez seriam as principais filosofias vãs e enganosas com as quais nós temos que lidar no século XXI. Mas perceba que, se por um lado Colossenses 2,8 serve para nós compreendermos como devemos lidar com esse tipo de filosofia, de maneira alguma, por outro lado, Colossenses 2,8 nos proíbe de fazer filosofia como cristãos. Pelo contrário, nós, nesse próprio texto, temos o fundamento, encontramos o fundamento para fazer aquilo que estamos nos propondo a fazer nesta aula. Uma filosofia que é substancial e verdadeira por ser fundamentada não nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas em Cristo. É isso que eu convido vocês a fazermos nesta aula, então. Agora, se, por um lado, nós tínhamos um texto que pode ser deturpado, Colossenses 2,8, por outro lado, nós temos um texto que claramente nos convida a uma reflexão. E se ele nos convida à reflexão, podemos entender, embora o próprio texto ele faça uma reflexão sobre a remissão dos pecados, sobre como nós tínhamos as vestes sujas e essas vestes podem ficar mais brancas do que a neve, Isaías 1,18, mas é muito interessante porque o profeta começa, e na verdade o próprio Senhor, na boca do profeta, começa nos convidando a refletir juntos. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ora, refletir juntos, podemos entender como fazer filosofia juntos. E trago aqui uma citação de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Talvez nunca antes Isaías e Hegel estivessem juntos no mesmo slide, mas apenas para nós percebermos que, de acordo com Hegel, a filosofia é pensar sobre as coisas. Ora, pensar sobre as coisas é exatamente o que o próprio Senhor nos convida a fazer em Isaías 1,18. Então, é claro que é como o Plantinga mesmo, essa citação do Hegel é retirada do próprio Plantinga, tá bom? Como o Plantinga mesmo diz, é retirada do Conselho aos Filósofos Cristãos do Plantinga, aquela obra que eu mencionei no começo. Talvez esse tenha sido o único momento de lucidez do Hegel. O porquê disso nós não vamos trabalhar em detalhes aqui, mas a questão é que o próprio Senhor nos convida a refletirmos juntamente com Ele. E se filosofia é pensar sobre as coisas, podemos fazer uma filosofia na face de Deus, uma filosofia diante da face de Deus. Agora, a grande questão é, como traçar alguma linha divisória entre teologia e filosofia? Porque você poderia me responder assim, certo, Carlos, mas o que é teologia? Teologia não é o discurso sobre Deus? Theos e logos, ou logia em grego? Sim, então a teologia não é o que acontece, não é o produto de nós refletirmos acerca de Deus? É verdade, sim, isso é correto. E a filosofia não é refletir sobre as coisas? Sim. Qual é a diferença, então? Bom, basicamente, a diferença, como as próprias perguntas concatenadas já deixaram claro, a diferença é que na filosofia nós refletimos sobre as coisas em geral, sobre o universo criado. E a teologia é uma reflexão sobre Deus e a sua criação a partir das Escrituras, falando aqui em termos de teologia cristã, tá bom? Mas nós vamos ver que existe inclusive uma teologia que é ramo da própria filosofia, tá bom? Então, de forma bastante simples, o nosso critério norteador aqui, o que nos permite traçar uma linha divisória entre filosofia e teologia é a revelação. Ou, mais especificamente, se nós lançarmos mãos dos conceitos de revelação geral e revelação especial, nós vamos perceber que a filosofia está circunscrita à revelação geral, ao passo que a teologia ela está ligada à revelação especial de Deus. O que é a revelação geral de Deus? A revelação geral é aquela que nós temos a partir da natureza, a partir da história e a partir da própria consciência humana. Então Deus se revela, e Deus se revela na sua criação, Deus se revela na natureza. A partir da contemplação da natureza, nós podemos chegar a algum tipo de conhecimento de Deus.
certo? Isso é o que se chama de revelação geral, e a filosofia, então, ela se coloca como uma reflexão a respeito daquilo que Deus revela a todos os seres humanos. E quando essa reflexão leva você a pensar sobre o próprio Deus, então nós temos a teologia natural. Teologia natural pode ser pensada como um ramo da teologia, é claro, mas mais precisamente pode ser classificada como um ramo da filosofia. Quando apenas a partir da consideração da natureza, quando apenas a partir de argumentos filosóficos e até mesmo usando de evidências científicas, nós afirmamos, por exemplo, a existência de Deus, nós estamos fazendo teologia natural e nós estamos fazendo, assim, filosofia. Mas nós temos também a revelação especial. Aquela revelação especial, ou melhor, a revelação especial é aquela revelação de Deus nos seus atos interventivos na história, aquela revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e aquela revelação, então, que a partir desses atos redentivos de Deus na história, a partir desse ponto culminante da revelação de Deus na história, que é a pessoa de Jesus Cristo, essa revelação que ficou escrita, que foi registrada por escrito na Bíblia, certo? A partir da revelação especial, nós podemos fazer teologia bíblica, acima de tudo. Do material da teologia bíblica, considerando o que a Bíblia nos diz sobre Deus, nós podemos organizar e tentar organizar isso por tópicos, e aí nós temos uma teologia sistemática, e quando nós pegamos esses tópicos de teologia sistemática e fazemos uma reflexão filosófica em cima deles, ou estabelecemos um diálogo com as categorias da própria filosofia, nós temos aquilo que se chama de teologia filosófica. Tudo bem? Então, sobre a revelação especial, nós podemos fazer esse percurso, porque é um percurso conceitual mesmo, uma coisa depende da outra. Não se faz teologia sistemática diretamente sem antes fazer teologia bíblica, certo? E é após fazer teologia bíblica e teologia sistemática que nós podemos fazer a teologia filosófica. Mas perceba que teologia filosófica é realmente a filosofia em diálogo com a teologia a partir da teologia, tá bom? A minha proposta aqui para nós hoje, ela até é um pouquinho diferente da perspectiva de fazermos teologia filosófica. Perceba bem, ó. Teologia filosófica é a teologia em diálogo com a filosofia a partir de uma pauta da teologia. Então você pega aqueles tópicos de teologia sistemática, como por exemplo a Trindade, e aí você usa das categorias da filosofia para raciocinar em cima de assuntos como a Trindade, por exemplo, para mostrar que existe uma estrutura de plausibilidade, de racionalidade no tema da Trindade. Certo? Vamos usar Tomás de Aquino aqui. Já que eu usei a Trindade para ilustrar, é bom a gente também entender que o ser humano não chegaria à compreensão de que Deus é 3 e 1, de que Deus é uma única essência, um único Deus, mas que essa única essência de Deus, ela se manifesta em 3 pessoas. Então, o ser humano jamais chegaria a isso por especulação filosófica. A razão pura e simples do ser humano não chegaria a isso. Nós podemos afirmar que Deus é uma trindade porque Deus se revelou, e Deus se revelou assim. Deus se revelou como uma trindade, e se Deus se revelou como uma trindade, Deus se revela como a sua natureza é, ele é uma trindade. Mas agora nós podemos mostrar, por exemplo, que, fazendo teologia filosófica, né, da teologia bíblica a gente percebe que Deus é uma trindade, sob a teologia sistemática a gente diz tudo o que tem para falar sobre a Trindade, e aí na teologia filosófica a gente mostra como não existe, por exemplo, nenhum tipo de incoerência ou implausibilidade no assunto da Trindade, e aí pode-se explorar aspectos como essência. Isso se fez lá no começo, né, lá na especulação original sobre a Trindade, os conceitos gregos de essência, de substância, de hipóstase, de pessoa, e hoje, de forma um pouco mais contemporânea, nós podemos pensar em termos de personalidade,
nós podemos pensar em termos de filosofia da mente, e todas essas coisas podem servir para nós produzirmos uma reflexão de teologia filosófica acerca da Trindade, tá bom? Então, mas só para a gente perceber bem o movimento, na teologia filosófica, a gente vai da teologia em direção à filosofia, tudo bem? Nessa proposta de uma filosofia cristã, é como se nós fôssemos da filosofia em direção à teologia, ou mais precisamente, é como se nós fôssemos da filosofia em direção à Bíblia. É claro que o material bíblico ele compõe os nossos pressupostos, como a gente vai ver aqui, mas não é a Bíblia que dita a pauta sobre o que nós vamos raciocinar. Nós vamos raciocinar sobre uma pauta que é ditada pela filosofia. Mas nós vamos lançar mão dos pressupostos e do material bíblico para fazer isso. Tá bom? É isso que eu quero dizer quando falo em termos de uma filosofia cristã aqui. E para ilustrar isso, né, e para responder essa pergunta sobre se é possível fazer uma filosofia distintamente cristã, na verdade, acho que até aqui já pôde ficar bem claro que sim. Vamos dar boa noite para a Nádia e para o Silvano também, que entraram, deixaram seu comentário no chat aqui. Muito bem-vindos, queridos irmãos. Para ilustrar exatamente isso que a gente estava tratando nesse slide, para mostrar isso de forma bem gráfica, tá? Eu coloquei aqui... não, desculpa, antes disso nós podemos perceber que a filosofia e a teologia têm uma história de influências recíprocas. Então, nós estamos ainda tentando responder a pergunta, né? É possível fazer uma filosofia distintamente cristã? Eu achei que o próximo slide já fosse o do quadro, mas ainda temos um slide antes. Nós podemos perceber que a filosofia e a teologia têm uma história de influências recíprocas, certo? Tanto a própria teologia cristã é feita a partir de pressupostos filosóficos das diferentes épocas. Por isso esse livro, Filosofia para Entender Teologia, também é um livro bastante recomendado. Ele não estava lá nas nossas indicações iniciais, mas ele também é um livro bastante recomendado para esse assunto. Tanto a teologia é feita a partir de um ambiente, de um contexto epistêmico, filosófico, quanto a teologia acaba influenciando a própria filosofia ao longo da história, especialmente durante a patrística e durante a Idade Média. Isso é muito claro. Ao mesmo tempo em que depois, na modernidade, se começa a construir uma filosofia contra a teologia e contra as escrituras. Então continua havendo essas influências recíprocas presentes. E aí a filosofia secular acaba impactando a teologia também, e o resultado disso é o liberalismo teológico. Então é uma história de influências recíprocas que só é bem entendida quando nós entendemos mesmo como funciona a teologia e a filosofia, cada uma a partir da sua própria metodologia. Eu trago um exemplo aqui sobre essa história de influências recíprocas, que talvez seja o exemplo mais marcante, porque é Aristóteles, segundo os historiadores, o primeiro a usar o termo teologia. E teologia para Aristóteles, na verdade, é um sinônimo de metafísica. O próprio Aristóteles não usa a expressão metafísica, tá bom? Metafísica é muito interessante a gente perceber como que essa expressão surge na história, inclusive. Primeiro, Aristóteles escreveu sobre a física, ou seja, sobre o movimento, para depois ele escrever sobre as causas do movimento, sobre a ontologia, sobre a investigação do ser enquanto ser. E para investigar o ser enquanto ser, neste segundo livro que Aristóteles escreve depois da física, para investigar o ser enquanto ser, ele busca as causas das coisas. A filosofia primeira para Aristóteles é investigar sobre a causa das coisas. E buscando a causa das coisas, Aristóteles chega no livro 12 da sua obra, que depois passou a ser intitulada como Metafísica, a causa primeira não causada ao primeiro motor imóvel, e o primeiro motor imóvel é o que Aristóteles chama de Deus. É um Deus que guarda certas características parecidas com a do Deus das Escrituras, certo? Mas não é o Deus das Escrituras, tá bom? Aristóteles aqui ilustra como se pode chegar a Deus por meio da teologia natural, mas esse não é o Deus da Bíblia.
não é necessariamente incompatível com o Deus da Bíblia, pelo menos não em todos os seus aspectos, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que nós conhecemos na revelação especial de Deus. Estava falando do porquê que o livro, expliquei o conceito, né, expliquei porquê que Aristóteles emprega teologia, ou não. Aí então, como o estudo das causas primeiras, das causas, nos leva a uma causa primeira, a um primeiro motor imóvel, e esse é Deus, então essa filosofia primeira acaba nos levando ao conhecimento de Deus, e é por isso que Aristóteles chama a filosofia primeira de teologia. É por isso que a metafísica para Aristóteles é uma teologia. Agora, o nome do livro, Metafísica, foi dado porque nos escritos de Aristóteles ele vinha depois da física. Então você ia organizar lá a prateleira da sua biblioteca, você colocava física e depois da física vinha a metafísica, que em grego é exatamente isso, depois da física. Claro que o meta você pode pensar como sendo algo que transcende, algo que vai além, não apenas depois, mas que vai além, e aí a metafísica pode ser pensada, e aí o sentido do verbo, o sentido da expressão grega também cabe aqui, como algo que está além da física, mas o além era posição geográfica mesmo, na prateleira da biblioteca ou na ordem dos escritos do Aristóteles, tá bom? Então, essa história de influências recíprocas é vista no próprio conceito de teologia para Aristóteles. Bem-vindo, Peter, que acabou de chegar aqui também na nossa live. Mas existem tópicos de interesse e metodologias próprias. A teologia tem os seus tópicos de interesse, a filosofia tem os seus tópicos de interesse. É claro que Deus acaba sendo um tópico de interesse de ambos, mesmo que seja numa filosofia contemporânea, secular, ateísta, para negar a existência de Deus, mas Deus continua sendo um tópico de interesse, mesmo dos filósofos ateus, perceba. E é claro que existe uma metodologia própria. Se você parte de um material diferente, se você parte da Bíblia por um lado ou da natureza por outro, você vai ter metodologias diferentes, né? Então existe essa diferença básica aqui, e a partir daí então é que nós construímos essa tabela com os tópicos de teologia sistemática e os tópicos tradicionais de filosofia, certo? Perceba que nem o lado da teologia, nem o lado da filosofia pretende ser exaustivo, tá bom? Eu só trouxe alguns tópicos, na verdade, no tópico da filosofia aqui, na coluna da filosofia, os tópicos pelos quais nós vamos passar na aula de hoje. Mas em teologia sistemática, por exemplo, nós temos teontologia, o estudo do ser de Deus, cristologia, a doutrina sobre Cristo, pneumatologia, a doutrina sobre o Espírito Santo, angiologia, a doutrina sobre os anjos. A gente poderia colocar demonologia, a doutrina sobre os demônios, mas podemos entender que é um tópico de angiologia também. Antropologia, o estudo do homem. Hamartiologia, o estudo do pecado. Soteriologia, o estudo sobre a salvação. Eclesiologia, o estudo da igreja. Escatologia, o estudo acerca das últimas coisas. Bom, note que existem pontos de sobreposição aqui. Eu até ia tentar colocar a sobreposição até tentar colocar os tópicos sobrepostos, mas isso ia dificultar muito a construção da tabela, tá? Mas, por exemplo, teontologia, ela se sobrepõe, de certa forma, à metafísica, à ontologia. Antropologia, que está aqui, se sobrepõe com a antropologia filosófica, né? E assim por diante, tá bom? A gente poderia pensar numa ética teológica e trazer a ética para cá também, certo? Mas os ramos tradicionais da filosofia, eu deixei a lógica de fora, porque a lógica também pode ser considerada um ramo da filosofia, mas para o nosso assunto, para o nosso tema na sequência aqui, a lógica, ela não existe uma forma distintamente cristã de fazer lógica. Lógica é lógica, tá bom? A lógica é um instrumento. Por isso que o tratado de Aristóteles dedicado à lógica, inclusive, se chama órgano. Quer dizer, ele vê a lógica como um instrumento da filosofia, como um instrumento das ciências. Mas poderia ter lógica aqui também do lado de cá, do lado da filosofia.
Em filosofia, nós estudamos metafísica ou ontologia. O que é a metafísica? É o estudo do ser enquanto ser, tá bom? Por isso também ontologia, que vem do verbo grego eimi no particípio, ontos, tá? Ou seja, aquilo que é, tá bom? Quando nós refletimos acerca daquilo que é, quando nós consideramos o que é, quando nós consideramos a estrutura da realidade, nós estamos fazendo metafísica. Mesmo aqueles que negam a existência de uma metafísica, pensando na filosofia secular contemporânea, têm em si mesmo, assumem para si mesmo uma metafísica. Antropologia é o estudo do ser humano, epistemologia é o estudo do conhecimento, da busca pela verdade. A epistemologia investiga os limites e as possibilidades do conhecimento humano. Ética é o estudo do que é certo e errado. E estética é o estudo daquilo que é belo, tá bom? Tanto a ética quanto a estética fazem parte de um gênero que é chamado de axiologia, o estudo dos valores, certo? A Nádia está perguntando qual é a diferença entre ontologia e metafísica. Excelente pergunta, Nádia. Aí vai depender muito da abordagem, tá bom? Mas podemos tomar aqui metafísica e ontologia como sinônimos, tudo bem? Podemos tomar metafísica e ontologia como sinônimos, tá bom? Alguns autores vão estabelecer algum tipo de distinção, mas para nós aqui, tanto metafísica quanto ontologia são o estudo do ser, certo? Existem aqueles que pretendem atribuir à metafísica algum tipo de sentido de estudo daquilo que é transcendente, relaciona a metafísica com teologia, e aí por isso, numa perspectiva secular, rejeita a metafísica, tá bom? Mas para os nossos propósitos aqui, então, sabendo que você encontra de tudo na literatura por aí afora, né? Existe uma tentativa de associar a metafísica com a própria teologia no contexto secular, mas pela uma perspectiva histórica da própria filosofia, não faz muito sentido traçar uma distinção entre metafísica e ontologia. Eu trouxe as duas expressões como sinônimo e para a gente enriquecer a nossa gramática filosófica aqui mesmo, né? Poderia deixar só metafísica ali, ou só ontologia, mas aí a gente ia ficar um pouquinho empobrecido em termos de gramática filosófica aqui, tá bom? Mas é uma excelente pergunta essa. Bom, a gente vai, no restante da aula, se concentrar nessa coluna aqui, tá bom? E vamos tentar fazer ou melhor, apenas esboçar, apenas introduzir uma metafísica distintamente cristã, uma antropologia cristã, uma epistemologia cristã, uma ética cristã e uma estética cristã. É claro que quando a gente faz uma antropologia cristã na filosofia, é muito difícil separar da antropologia teológica, percebe? Mas é como eu mencionei, quem estabelece a pauta, ou ao menos nos diz por onde deveríamos seguir, ou tentar seguir, até mesmo para apresentar as respostas que a filosofia busca, é a filosofia. A partir dessa pauta, a gente busca as respostas predominantemente no material bíblico, na teologia também, é claro, mas no material bíblico. Tudo bem? Com isso, antes de nós entrarmos nos tópicos, no esboço de uma filosofia cristã, que é o nosso terceiro e último tópico, eu gostaria de passar pelos prolegômenos de uma filosofia cristã. O que são prolegômenos antes disso, né? Prolegômenos vem de duas palavras gregas, pro é aquilo que está antes, e legômenos vem do verbo legem, ou lego apenas, né? Que é falar, dizer. Então, prolegômenos são coisas ditas antes. Então, o que nós precisamos dizer, reconhecer, afirmar antes de fazer uma filosofia cristã? Por isso, nós podemos lançar mão aqui do Conselho aos Filósofos Cristãos. Você encontra disponível na internet, em PDF, publicado pela ABC2 Humanidades, aqui trouxe até o cabeçalho da publicação, tá? Que é uma palestra proferida em 4 de novembro de 1983. Acabou de fazer 1983, acabou de fazer 40 anos que o Plantinga proferiu essa palestra. Como o discurso inaugural
do Plantinga como professor da cátedra John O'Brien de Filosofia na Universidade de Notre Dame. Tá bom? Qual o primeiro conselho, ou melhor, como podemos resumir os conselhos do Plantinga aos filósofos cristãos nas palavras do próprio Plantinga? Meu conselho pode ser resumido em duas sugestões interligadas junto de uma explicação. Primeiro, filósofos e intelectuais cristãos devem demonstrar mais autonomia, mais independência do resto do mundo filosófico. Então, o primeiro conselho do Plantinga é a autonomia. Segundo, filósofos cristãos devem mostrar integridade. Integridade no sentido original da palavra, ser um inteiro. Talvez integralidade fosse a melhor palavra aqui. Primeiro conselho, autonomia. Segundo conselho, integridade ou integralidade. E necessário aos dois, há um terceiro, coragem cristã, ou ousadia, ou força, ou autoconfiança cristã. Nós, filósofos cristãos, devemos mostrar mais fé, mais confiança no Senhor. Nós devemos vestir toda a armadura de Deus. E o Plantinga avança, o Plantinga continua explicando o porquê da necessidade de autonomia, de integridade e de ousadia para os filósofos cristãos. Filósofos cristãos são filósofos da comunidade cristã. E é parte de seu trabalho como filósofos cristãos servir a comunidade cristã. Mas a comunidade cristã tem as suas próprias perguntas, suas próprias preocupações, seus próprios tópicos de investigação, sua própria agenda e seu próprio programa de pesquisa. O filósofo cristão, de fato, tem uma responsabilidade para com o mundo filosófico. Sim, ele tem uma responsabilidade para com o mundo filosófico. Mas sua responsabilidade fundamental é com a comunidade cristã e, finalmente, com Deus. Essa é a base dos conselhos que o Plantinga traz aos filósofos cristãos. Agora, para nós avançarmos a partir desses conselhos do Plantinga e construirmos prolegômenos de uma filosofia cristã, uso então Filosofia, um guia para estudantes, do David Nagel. Após trabalhar a importância dos prolegômenos, deixando claro, inclusive, que muitos começam a filosofar sem nem prestar atenção aos prolegômenos, ou seja, prolegômenos são aqueles pressupostos, aquelas coisas que vêm primeiro, certo? Os fundamentos primeiros. Alguns começam a filosofar sem nem dar atenção aos prolegômenos e outros, na verdade, outros cristãos, desculpa, na verdade que era para uma explicação para os primeiros, mas então, de novo. Alguns começam a filosofar sem nem prestar atenção aos prolegômenos e outros cristãos filosofam assumindo prolegômenos seculares, ou seja, contrariando o conselho do nosso querido Plantinga. E o que é pior, muitas vezes, mesmo que você, voltando para a nossa primeira situação, comece a filosofar sem se dar conta dos seus prolegômenos, você sempre vai ter prolegômenos, certo? Você tem pressupostos na sua maneira de pensar, quer você se atente a isso, quer não. Por isso é muito importante explicitar os seus prolegômenos, explicitar as suas premissas, os seus pressupostos fundamentais. O Nagel traz 5 características básicas de uma filosofia cristã. Eu agrupei os prolegômenos a partir da análise do trabalho dele em 6 pressupostos. O primeiro, um pressuposto pístico, depois um pressuposto metafísico, depois o pressuposto soteriológico, pressuposto ético, em quarto lugar, em quinto, o pressuposto carismático e em sexto, o pressuposto metodológico. A terminologia que eu usei foi uma terminologia para permitir uma classificação desses pressupostos, tá? Um agrupamento desses pressupostos. Eu não estou usando soteriológico, por exemplo, nem carismático, no sentido da teologia sistemática, tá bom? Soteriológico aqui não tem a ver estritamente com a salvação em Cristo. Carismático não tem a ver aqui com os dons do Espírito lá, da pneumatologia, tá bom? Mas foram as expressões mais próximas que haviam disponíveis para que nós pudéssemos classificar esses pressupostos aqui. Temos a pergunta, o que seria o pressuposto pístico? Excelente pergunta, até porque a palavrinha pístico ela pode parecer um pouquinho estranha, né? Vamos começar por ele.
Primeiro porque pístico. Pístico é um adjetivo formado a partir da expressão grega pistis, que significa fé. Então o pressuposto pístico é o pressuposto da fé, tá bom? Talvez você pudesse usar um pressuposto fideístico, mas aí seria ruim porque remeteria ao fideísmo, e o próprio Duyevir usa esse adjetivo pístico, por isso inclusive que eu me apropriei do adjetivo aqui, tá bom? O que nos diz o pressuposto pístico? A fé é um componente universal da natureza humana. Nós precisamos ter consciência disso. Claro que aqui nós precisamos fazer uma distinção entre fé salvadora e fé não salvadora. A fé em Cristo é a fé que salva. Aqui está a soteriologia no sentido da teologia sistemática, tá bom? A soteriologia no sentido da teologia sistemática é o estudo da salvação. A salvação é pela fé, pela graça, pela fé somente. Então aqui nós temos essa distinção entre fé salvadora e fé não salvadora. Mas mesmo aqueles que não têm fé salvadora, têm fé, creem em algo, tá bom? Isso tem a ver com a própria estrutura do ser humano. Depois o pressuposto ético vai falar disso também, tá bom? Aqui o papel central das cosmovisões e das narrativas controladoras precisa ser destacado. É muito importante, por causa do pressuposto pístico, nós estudarmos as cosmovisões e as narrativas controladoras que são atreladas às cosmovisões, tá bom? Como é que eu poderia definir cosmovisão? A cosmovisão, ela é um compromisso pré-teórico do coração, uma forma de ver o mundo. Se usa a analogia das lentes, as cosmovisões são as lentes com as quais as pessoas veem o mundo. E as cosmovisões estabelecem narrativas controladoras. A partir da cosmovisão que a pessoa tem, ela tem uma narrativa controladora e ela se posiciona no mundo como fazendo parte daquela narrativa controladora que decorre da sua cosmovisão. Tudo isso está relacionado a esse pressuposto pístico, tá bom? De maneira que, de acordo com o que Roy Clauser demonstrou, aqui também vai uma outra indicação literária, a neutralidade religiosa é um mito, tá bom? O livro do Clauser é O Mito da Neutralidade Religiosa. Segundo James Sire, cosmovisão é um conjunto de pressupostos. Isso está dentro dessa nossa definição aqui, tá bom? Dando nome ao Elefante, né, do James Sire, é uma obra também importante sobre cosmovisões, tá bom? Dentre outras. O que o Nagel afirma é que a fé dos filósofos cristãos deve basear-se em Deus, e eles devem derivar suas filosofias do teísmo trinitário canônico. Toda a nossa filosofia, partindo do pressuposto de que Cristo é o Senhor da filosofia, então lembra lá de Colossenses 2,8, uma filosofia verdadeira e substancial que tem Cristo como fundamento. Toda a nossa filosofia deve derivar do teísmo trinitário canônico. O que é teísmo? A compreensão de que existe um Deus criador e providente. Trinitário, porque se compreende que, biblicamente, esse Deus é uma trindade. E canônico, porque está comprometido com as escrituras cristãs. Teísmo trinitário canônico é mais uma expressão interessante para nós incorporarmos a nossa gramática de filosofia cristã. O que nos diz o pressuposto metafísico? Bom, o pressuposto metafísico fala da distinção entre o Criador e a criação, tá bom? Criador e criação são distintos. Por que é importante nós termos essa distinção bem clara? Porque a cosmovisão que afirma que Deus é igual à natureza, o Nagel identifica como naturalismo. E a cosmovisão que identifica a natureza como sendo igual a Deus, ele identifica como panteísmo. Tá bom? E apesar dessa distinção ontológica, os céus e a terra não são estranhos entre si. Aqui tem uma questão importante. Existe uma separação, mas essa separação não é absoluta, não é estanque. Céus e terra se comunicam, tá bom? Essa é uma questão importantíssima para nós conseguirmos desenvolver uma filosofia cristã. Então, existe uma comunicação entre céus e terra. E aí, então, nós estabelecemos a distinção
e a distinção ela é acentuada por causa do pecado, certo? O Criador já seria distinto das suas criaturas por uma questão metafísica, tudo bem? O Criador é distinto da sua criação por uma questão metafísica. Então a distinção entre Criador e criação não é uma decorrência do pecado humano. Isso aqui é muito importante a gente perceber. Isso aqui faz parte de uma filosofia e até mesmo de uma teologia cristã sólida. A distinção entre o Criador e a criação não é uma decorrência do pecado. Ela é agravada, ela é acentuada pelo pecado. Em razão do pecado, a criação se torna mais distante do Criador. Mas, por uma questão puramente metafísica, a criação já é distinta do Criador. Metafisicamente, a criação também é boa, mas agora sim o pecado entra. Ela é manchada pelo pecado. E é por isso que entra o pressuposto soteriológico. Aqui, soteriológico não no sentido da soteriologia individual, da soteriologia do estudo lá da teologia sistemática, mas no sentido de que a graça restaura a natureza. A graça de Deus, ela restaura a natureza em razão dessa separação que foi agravada pelo pecado humano. Até o Nalga usa até uma abreviatura aqui, GRN, tá bom? A graça restaura a natureza. Nas Escrituras, o movimento é da criação à nova criação, tá bom? É muito importante a gente perceber isso. Nas Escrituras existe um movimento claro, da criação à nova criação. E antes de aprofundar isso, o Wilson trouxe uma definição de pressuposto aqui para nós. Conjectura antecipada ou condição prévia. O que é pressuposto? Conjuntura antecipada ou condição prévia. Muito bom, muito obrigado. Agora sim, o movimento nas Escrituras é de criação à nova criação. Nós precisamos ter em mente isso para formularmos a nossa filosofia cristã. A narrativa bíblica básica pressupõe criação, queda, redenção e nova criação. E a redenção proporcionada pela cruz de Cristo, ela também inaugura com a ressurreição de Cristo a nova criação de Deus. Tudo isso precisa ser incorporado não apenas à nossa especulação teológica, mas também à nossa especulação filosófica. Temos o pressuposto ético. O pressuposto ético é diretamente dependente do pressuposto pístico. Lembra que o ser humano tem uma estrutura? Essa estrutura é uma estrutura pística, é uma estrutura religiosa. O problema do ser humano não está na estrutura. A estrutura todos têm. O problema está na direção. Por quê? Porque em comunhão com o Espírito Santo de Deus, fazendo parte da nova criação de Deus, a direção do ser humano está... ou a estrutura religiosa do ser humano, melhor colocando assim, está direcionada a Deus. Se o ser humano não tem essa conexão com Deus, ele direciona a sua estrutura religiosa para as coisas criadas. E essa é a causa de toda sorte, de todo tipo de idolatria. Inclusive a idolatria do ateísmo. Tá bom? O conceito de antítese também, essa separação entre Deus e a criação, e também essa separação do ser humano em razão do pecado, a separação do ser humano de Deus em razão do pecado, e a antítese que é estabelecida em razão de um direcionamento apóstata. A própria ideia de apostasia é incorporada pelo Duyevir aqui. A antítese, ela aparece como essa contraposição, esse antagonismo do ser humano para com Deus. Esses conceitos são conceitos bem importantes da filosofia do Hermann Duyevir, estrutura, direção e antítese, e notem que eles compõem um pressuposto ético aqui, porque não se trata de algo que esteja gravado na estrutura da realidade. Metafisicamente, temos a estrutura religiosa do ser humano. Agora, e poderíamos pensar antropologicamente também. Agora, em razão do pecado, a direção do ser humano não é para Deus, mas para as coisas criadas.
E aí, inclusive, você tem o desenvolvimento de filosofias como o naturalismo, quando o ser humano se volta exclusivamente para a criação, deixando Deus de lado. Você tem o desenvolvimento da filosofia existencial, quando o ser humano, ou o existencialismo, quando o ser humano se volta apenas para a sua própria existência, deixando Deus de lado. Essa ideia de estrutura, direção e antítese do Hermann Dooyeweerd serve bem para explicar todos esses movimentos. Mas o direcionamento é um aspecto ético, porque ele tem a ver com a revolta do ser humano para com Deus em razão do pecado. O que é o pressuposto carismático? De novo, não estou usando carismático aqui no sentido de teologia do Espírito Santo, de pneumatologia, estou usando num sentido apenas de falar desses dons, ou melhor, da graça. E de que graça que eu estou falando? Da graça comum. Carisma vem da palavra charis no grego, que é graça, né? A graça comum. O que nos diz a graça comum? A graça comum é a graça que todo ser humano recebe. Não é uma graça que é dirigida apenas aos que creem em Jesus. Os que creem em Jesus são objeto de uma graça especial, tá bom? A graça comum é a graça que se dirige a todos os seres humanos. Assim, ela pode ser compreendida como um favor não salvífico, ou seja, é uma graça, mas não é uma graça soteriológica, não é uma graça para a salvação, tá bom? É pela graça comum que... Opa, temos uma pergunta importante aqui, o que é existencialismo? Assim que eu terminar essa explicação aqui, eu já entro na explicação do existencialismo. O que a graça comum nos diz é que todo tipo de dom, todo tipo de favor que o ser humano recebe, como por exemplo o sol e a chuva, são favores de Deus, são graça de Deus. Então, o ser humano concede dons que não são dons espirituais, Deus concede ao ser humano dons que não são os dons espirituais, Deus preserva a criação e Deus restringe o pecado humano pela graça comum. O que os teólogos, especialmente os reformados, os teólogos da graça comum afirmam, é que não fosse a restrição do pecado pela graça comum, a condição do ser humano, a condição da humanidade pecadora e afastada de Deus, possivelmente seria muito pior. Então, para usar um pouco de linguagem que eu gosto aqui, a linguagem que é típica do molinismo, né, da semântica dos mundos possíveis, existem muitos mundos possíveis sem a graça comum, em que a condição do ser humano seria muito pior, tá bom, do que o mundo atual. O que é existencialismo? Voltando um pouquinho ali para a pergunta que acabou de ser feita. Existencialismo é uma filosofia, ou até mesmo uma cosmovisão, que se concentra na existência humana, mas é na existência humana separado de Deus. Então, os existencialistas, os filósofos existencialistas, o primeiro dos existencialistas é considerado um filósofo cristão. Considera-se que o primeiro dos existencialistas é Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês. Embora ele mesmo não tenha se atribuído esse título, isso é um título atribuído a Kierkegaard a posteriori, depois. Kierkegaard, ele enfatizou muito a necessidade da compreensão, da autocompreensão do ser humano, da compreensão do ser humano na sua existência, mas esse percurso existencial no Kierkegaard era para levar o ser humano à sua conexão com Deus, para que ele pudesse se conectar a Deus por meio da sua jornada, do seu percurso existencial, das suas emoções, das suas afeições, mas para isso era necessário, de acordo com Kierkegaard, ou para isso é necessário, de acordo com Kierkegaard, um salto de fé. O Kierkegaard, ele responde ao racionalismo extremo do Hegel, que começa na Alemanha e impregna o mundo escandinavo lá no século XIX. Você vai encontrar uma boa introdução a isso, inclusive no Filosofia para Iniciantes do Sproul, porque ele vai trabalhar o Hegel como pressuposto para trabalhar o pensamento do Marx e vai trabalhar o Kierkegaard também, tá bom? Agora, depois do Kierkegaard, os filósofos existencialistas tiraram Deus da jogada, até porque o mundo vem, a filosofia secular vem impregnada do materialismo, do naturalismo, e aí então, sem Deus, o ser humano está jogado na existência.
E apesar de o mundo não fazer sentido, o ser humano precisa atribuir sentido à sua própria existência. Tá bom? O que seria a existência autêntica? Aí filósofos seculares, especialmente especialmente Heidegger aqui, né, afirma que a existência autêntica é aquela existência que abandona o medo da morte, né, que se coloca diante do presente, abrindo mão da ansiedade pelo futuro. Aí surge toda uma ideia de existência autêntica, é o ser humano jogado no mundo, etc, etc, etc. Mas a tarefa dos filósofos existencialistas seculares é atribuir sentido a uma existência que não tem sentido, tá bom? Ao mesmo tempo, o existencialismo é o que está por trás de todas as perspectivas identitaristas contemporâneas e especialmente da ideologia de gênero, tá bom? Porque como você precisa atribuir sentido à sua existência, e de acordo com o pensamento existencialista, a existência precede a essência, então você não tem uma essência humana. A sua essência humana, ela decorre daquilo que você atribui como sentido à sua própria vida. Por isso é que para o pensamento existencialista contemporâneo, pós-moderno, limitações biológicas não fazem sentido, e assim por diante. Tá bom? Foi colocado um conceito ali de graça comum, se você quiser colocar de novo, Wilson, já que ele está dentro do nosso aspecto aqui. O termo graça comum é um termo soteriológico. Só temos que tomar cuidado com o soteriológico aqui, porque a graça comum não salva, né? Mas ele é comum porque os seus benefícios se estendem para todos os seres humanos. Isso sim, é uma graça comum que tem um benefício que se estende para todos os seres humanos. Ele é soteriológico no sentido de que ele preserva o mundo, né? Então, o verbo sozo, em grego, ele pode ter o sentido não apenas de salvação, estritamente, né, mas de preservação e até mesmo de cura. Então é nesse sentido soteriológico mais amplo, que a graça comum é um termo soteriológico, porque ela estende os benefícios de Deus para todos os seres humanos, não apenas para os crentes. Tá bom? Lembrando que eu trouxe o existencialismo mais no slide anterior aqui. A gente já tinha falado sobre o existencialismo lá no começo, lá na citação de Colossenses 2:8, mas foi excelente a pergunta ali do nosso querido irmão ou irmã que está sob o usuário sabedoria emocional, para que a gente pudesse explicar melhor o assunto. Aí soteriológico não no sentido de ser um termo, não no sentido de salvação, mas por ser um termo teológico. Muito bom, isso mesmo, que nós acabamos de falar aqui. Certo. E é a graça comum que permite o florescimento humano e qualquer contribuição ao bem comum, mesmo de ateus. Essas expressões, florescimento humano, contribuição ao bem comum, são expressões bem de uma ética da lei natural, e a gente vai trabalhar isso ainda quando passar pelo esboço da nossa filosofia cristã. Pressuposto metodológico agora, tá bom? O pressuposto metodológico nos fala da dependência de uma mentalidade hebraica, ou da mentalidade hebraica, para o desenvolvimento de uma filosofia cristã. A filosofia, enquanto disciplina, ela foi desenvolvida a partir de uma mentalidade greco-romana e com toda uma gramática greco-romana. Isso impactou também a própria filosofia e a teologia cristã. Para nós fazermos uma filosofia distintamente cristã, nós precisamos dar um passo atrás ou um passo para fora em direção à mentalidade hebraica. Isso tem sido muito importante em estudos bíblicos contemporâneos, na própria teologia contemporânea, mas isso também é importante para o desenvolvimento de uma filosofia cristã. E aí fica a indicação do Filosofia Bíblica de Drew Johnson. Tá bom? Porque nós estamos falando, como disse Blaise Pascal, do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não
não de um Deus de filósofos e acadêmicos, mas do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então esse é um pressuposto metodológico importante. Darmos um passo atrás, um passo para fora, em direção a uma mentalidade hebraica. Certo? Depois de mais de 1 hora de aula, eu posso só realmente esboçar uma filosofia cristã. Vou passar por aqueles 5 tópicos: metafísica, antropologia, epistemologia, ética e estética, mas vou passar muito rapidamente. Os irmãos já devem estar cansados aí em Angola, ainda mais que nós tivemos 1 hora de atraso para o nosso início. Vou passar rapidamente aqui, vendo como podemos construir uma metafísica, uma antropologia, uma epistemologia e uma ética distintamente cristãs, muito embora, ao trabalharmos os pressupostos, um pouco disso já deva ter ficado claro. Por isso, inclusive, que eu não preciso investir tanto tempo aqui, especialmente na metafísica e na antropologia. Tá bom? O que, em termos de metafísica, nós sabemos que há um Deus criador, e esse Deus criador é conhecido por seus feitos e por suas palavras, e não pela nossa especulação abstrata a respeito dele. Isso nos leva ao teísmo, mas não apenas ao teísmo, a um trinitarianismo, lembra? Ao teísmo trinitário canônico. E o teísmo trinitário, ele é muito interessante porque ele nos oferece respostas, ou ao menos possibilidades de respostas, para problemas, dilemas, questões muito antigas na filosofia. Questões tão antigas quanto a própria filosofia. Por exemplo, o problema do uno e do múltiplo. Existe uma diversidade de coisas, mas existem unidades também. Eu posso falar do ser humano, eu posso falar da humanidade numa perspectiva de unidade, mas são múltiplos os seres humanos. Afinal de contas, o que existe é o uno ou é o múltiplo? Há filósofos que tentam resumir a realidade à multiplicidade. Há filósofos que tentam resumir a realidade à unidade. Mas na trindade nós temos o uno e o múltiplo. Nós temos o único Deus que se apresenta em 3 pessoas, que subsiste em 3 pessoas. Não apenas se apresenta, né? Vamos cuidar o vocabulário aqui para escapar ao sabelianismo, escapar ao modalismo, mas um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então aqui nós já temos na Trindade as possibilidades para avançarmos em direção a uma solução para o problema do uno e do múltiplo. Também o problema dos universais, por exemplo. O que são os universais, o que são esses termos que expressam a unidade, por assim dizer. O que é o termo como homem, como ser humano, como cachorro, como cavalo? Existem muitos cavalos, existem muitos seres humanos, mas existe tal coisa como a humanidade do homem, a canilidade do cachorro, a cavalidade do cavalo, a pedralidade da pedra? Existe algo como um universal? Bom, você tem teorias filosóficas variadas aqui. Você tem o realismo, dentro do realismo você tem uma abordagem platônica que separa o mundo das ideias do mundo material. Você tem uma abordagem aristotélica que diz que os universais eles existem dependendo dos particulares, eles existem não de forma independente, não de forma autônoma, como o platonismo. Você tem o conceptualismo, e aqui, a partir de uma perspectiva teísta, trinitária, você tem uma boa opção para explorar soluções ao problema dos universais. A postura mais radical, que é o nominalismo, diz que universais não existem, só para terminar a explicação anterior. A postura mais radical, o nominalismo, afirma que universais não existem. Universais seriam meras vocalizações, flates votis, né? Vocalizações sem sentidos, vazias, certo? Mas a partir de uma perspectiva de que os universais existem na mente de Deus, um conceptualismo cristão, você tem uma possibilidade de solução ao problema dos universais, por exemplo. Então veja como você pode construir soluções metafísicas muito importantes, muito interessantes, a partir da perspectiva do teísmo trinitário canônico. Vamos avançar aqui.
E aqui um outro assunto muito importante, um outro tópico muito importante de teologia, foi um dos primeiros tópicos que eu, inclusive, mencionei nas conversas com o Wilson, é o tópico da analogia entes, a analogia do ser. A ideia de que o Deus Criador gravou a criação com características que remontam a ele, Deus, com as suas características. Tá bom? Então, a analogia entes é um conceito importante de metafísica para entendermos tanto a bondade da criação como a criação ressoa características de Deus, e a partir daí podemos desenvolver toda uma metafísica, toda uma filosofia. Em termos de antropologia, bom, a doutrina teológica básica que vai influenciar a nossa antropologia filosófica é a Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus, a doutrina que afirma, repetindo Gênesis 1, 26, 27, ali, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Também a encarnação é importante em termos de uma antropologia, porque a doutrina da encarnação nos afirma que o próprio Deus assumiu uma carne humana, assumiu forma de homem. E aí tem todos os desdobramentos disso aqui na cristologia, mas também as implicações disso para a nossa própria compreensão do ser humano. Há o mandato cultural, que é uma forma de compreendermos também a nossa posição enquanto seres humanos no mundo, a nossa responsabilidade de desenvolver a criação de Deus. E com tudo isso nós podemos falar num humanismo cristão. Pode parecer uma contradição em termos se você está acostumado a pensar no humanismo como uma abordagem estritamente secular. Mas se você pensa como o humanismo, como a consideração do ser humano na sua dignidade, não estou falando aqui de autossuficiência humana, nada disso, mas o foco na dignidade do ser humano, então, na verdade, é a cosmovisão cristã a única que nos fornece um fundamento adequado para um humanismo. O único humanismo verdadeiro é o humanismo cristão, é o humanismo que coloca o ser humano perante a face do seu Criador. Isso em termos de antropologia. O que nós poderíamos pensar em termos de epistemologia, em termos de teoria acerca do conhecimento? Existe voltando aqui, o Wilson está explicando Imago Dei. Imago Dei é um termo latino usado na antropologia para falar sobre o conceito de imagem de Deus no homem. Então, Imago Dei é só um atalho para a gente falar imagem de Deus, tá bom? É exatamente o que significa em latim. Imago Dei, imagem de Deus. Na epistemologia, nós temos o dilema realismo versus ceticismo. As nossas possibilidades de conhecimento, de fato, são limitadas. Os nossos sentidos nos enganam. E foi a partir daí que Platão desenvolveu, inclusive, a predominância da forma sobre a matéria. Mas, por que os nossos sentidos nos enganam? Será possível compreender a realidade, o realismo? Ou nós devemos ser céticos a respeito da possibilidade de compreender a realidade? Esse é um dilema importante no contexto, no ambiente filosófico, no pensamento filosófico. Agora, se nós pensarmos como John Frame, se nós pensarmos que o conhecimento que Deus tem, não é conhecermos nós a Deus, mas é o conhecimento de Deus é o critério para o nosso conhecimento. Nossas crenças são verdadeiras à proporção que correspondem às crenças de Deus. Então nós temos base para um realismo, no mínimo um realismo crítico. Ou seja, existe a possibilidade de conhecermos a realidade, mas devemos ser críticos a respeito das nossas percepções, porque as nossas percepções podem nos levar a nos enganarmos. Mas sim, é possível conhecer a realidade, porque Deus criou um mundo real e Deus conhece esse mundo. E à medida em que participamos dos pensamentos corretos de Deus, conhecemos a realidade. À medida que as nossas crenças estão ajustadas às crenças de Deus, conhecemos a realidade. Aqui também tem um conceito importante, que é o conceito de fé cristã como crença avalizada, o conceito do Alvin Plantinga, a epistemologia do Plantinga, também conhecida como epistemologia reformada. Esse é um tópico fundamental para nós fazermos uma epistemologia cristã, porque vai falar sobre a fé cristã como um conhecimento racional em sentido amplo. A fé cristã tem um sentido existencial que toca lá
na abordagem do existencialismo, não é uma abordagem existencialista, mas é uma abordagem existencial. A fé cristã tem um conceito existencial, tem um aspecto existencial, desculpa, que diz respeito ao chamado, ou melhor, a resposta de cada indivíduo ao chamado, ao convite existencial do Evangelho, para que nós possamos viver uma existência autêntica na face de Deus, perante a face de Deus. Mas a fé cristã, além desse componente existencial, também tem um componente racional. E é o Plantinga que nos fornece, possivelmente, a melhor estrutura para considerarmos a fé cristã a partir da sua perspectiva racional. Infelizmente, não vou ter tempo para aprofundar isso aqui com detalhes nesse momento. Para resumir, a nossa epistemologia nos diz que nós temos um conhecimento que é pessoal, e aí também a abordagem do Martin Buber, né, a diferença entre um conhecimento eu-tu e um conhecimento eu-isso é importante. Um conhecimento que é pessoal, relacional e pactual, mas que também é racional, tá bom? Isso em termos de epistemologia. Em termos de ética, quais são os tópicos que uma ética distintamente cristã nos informará? Primeiro, a abordagem da lei natural. Os mandamentos de Deus podem ser percebidos, não os mandamentos lá das Escrituras, né, mas uma ética pode ser percebida, pode ser discernida a partir da consideração da natureza e da natureza racional humana. É isso que a lei natural vai nos dizer. O dilema do Euthyphron é uma questão importante em termos de ética. Algo é bom porque Deus ordena, ou Deus ordena algo porque isto é bom? Algo é bom porque Deus ordena, ou Deus ordena algo porque isto é bom? Se algo é bom porque Deus ordena, então nós não temos um parâmetro racional para verificar a bondade de uma determinada ação, e esses comandos divinos poderiam ser meramente arbitrários. Por que é que nós fazemos o mal e não o bem? E se Deus ordenasse aquilo que era mal? Mas se Deus ordena algo porque este algo é bom, então agora o parâmetro de bondade está fora de Deus. Nós incorremos até numa espécie de platonismo aqui. Dilema é uma situação normalmente problemática constituída por duas soluções. Exemplo A ou B. Ótimo, muito obrigado. O que o Euthyphron nos pergunta, então, qual é o dilema? Quais são as duas situações A ou B? Algo é bom porque Deus ordena, ou Deus ordena algo porque este algo é bom? A solução, na verdade, é passar por meio dos braços do dilema e apresentar uma terceira opção. E essa terceira opção está na teoria dos mandados divinos, de Robert Adams. Deus ordena algo porque ele, Deus, é bom. Então, os comandos divinos estão gravados, eles são uma decorrência da própria natureza de Deus, que é boa. Então, Deus ordena algo a partir da sua própria natureza, e não a partir da natureza das coisas. Tá bom? Então, aqui tem um importante aprofundamento de ética, e fora de uma ética distintamente, no mínimo teísta aqui, nós não temos uma solução adequada para o dilema do Euthyphron, nós ficamos nesse dilema mesmo. A ética das virtudes é uma ética que tem sido apontada como compatível com a ética bíblica, com a ética cristã, sendo que a ética das virtudes ela é desenvolvida por Aristóteles, originalmente por Aristóteles, né? E ela pergunta não acerca do dever pelo dever, não é uma ética deontológica nesse sentido, mas ela pergunta acerca do dever, acerca daquilo que é correto, em razão da finalidade das coisas. Então as finalidades são estabelecidas por Deus, estão gravadas na natureza, e nós devemos agir de acordo com a finalidade, de acordo com a nossa finalidade enquanto seres humanos. E as três principais virtudes aqui, as virtudes teológicas, que nenhuma outra ética que não seja cristã conhece, são a fé, a esperança e o amor. As três principais virtudes, esse é um assunto importante quando estudamos ética. E Deus, como nós estamos perguntando acerca de finalidade numa ética das virtudes, Deus é o bem supremo. Para Aristóteles, a felicidade era o bem supremo. Felicidade não num sentido existencial contemporâneo, para Aristóteles, felicidade como o pleno desenvolvimento das virtudes. Esse conceito de felicidade e essa ética já seriam muito superiores à ética que nós temos hoje. Mas nós podemos avançar
e pensar não na felicidade como o bem supremo do ser humano, a finalidade suprema do ser humano, mas Deus como o bem supremo do ser humano. De maneira que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, como nos diz a resposta à pergunta número 1 do Catecismo Breve de Westminster. Para terminar aqui esse nosso esboço de uma filosofia cristã, da ética, passamos ainda dentro da axiologia, ainda dentro da teoria dos valores, para a estética. Estética pergunta acerca do que é belo. E aí aqui eu vou apenas trazer uma citação de Abraham Kuyper. Como portadores da imagem de Deus, olha de novo a importância da doutrina da Imago Dei e como esses tópicos eles estão todos interpenetrados. Como portadores da imagem de Deus, os seres humanos têm a capacidade de criar algo belo e deleitar-se nisso. E todas as implicações disso para uma teoria estética, então, são o que podem nos levar, nos informar acerca de uma estética cristã dentro desta nossa filosofia cristã. Como conclusão, nós estamos falando aqui de uma filosofia, para usar uma outra expressão latina aqui, coram Deo, uma filosofia que é feita perante a face de Deus. Uma filosofia que tem Cristo Jesus como o seu Senhor. Nós estamos falando aqui de uma filosofia cruciforme, porque depende da cruz de Cristo para ser desenvolvida. Paulo fala de buscar a verdadeira sabedoria na cruz de Cristo. Ele fala isso no capítulo 1, ele fala isso no capítulo 2 de 1 Coríntios, e eu termino com uma citação de 1 Coríntios 1,30 aqui, lá no final do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo não é apenas a nossa redenção, Cristo não é apenas a nossa santificação, Cristo não é apenas a nossa justiça, Cristo é também sabedoria da parte de Deus para nós. Lembra que lá no começo nós vimos que a filosofia é a amizade, o amor, a sabedoria? O verdadeiro filósofo cristão, então, é aquele que é amigo, é aquele que ama a Cristo Jesus, sabedoria de Deus para nós. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Fico à disposição para alguma pergunta que nós tenhamos eventualmente ainda, mas já foram feitas perguntas ao longo da exposição, né? Queria também agradecer aqui a Nádia, que quando nós estávamos nos encaminhando para o final, elogiou a aula, disse que a aula estava muito boa. Muito obrigado, Nádia. Fazendo essa ressalva aqui do professor Wilson. Para mais aprofundamento, entre em contato com a escola. Não sei se teremos mais alguma dúvida, se aguardamos mais um pouquinho aqui, mas já temos 1h20 de aula, acho que já avançamos bastante. Creio que esteja bastante tarde para os irmãos angolanos aí também. Fico no aguardo de alguma orientação mais do Wilson aqui, mas, como ele já deixou claro aqui, para mais aprofundamentos, entre em contato com a escola. Eu acho que com isso realmente a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço de coração a atenção de todos vocês e permaneço à disposição aqui no Brasil sempre que possível e dentro das possibilidades da disponibilidade para atender as dúvidas dos irmãos aí. Tenho conversado bastante com o Wilson, tem sido bastante frutífero esse nosso contato. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela possa ter sido instrutiva e também edificante, e que Deus abençoe a todos. Professor Xavier. Pois não, Wilson. Eu queria que abordasses um pouco sobre a questão da metafísica, mas na perspectiva da ontologia. Certo. Você quer explicar um pouco melhor o teu questionamento? Certo. A minha questão
ela gira em torno da ontologia por ser um conceito filosófico, mas ligado à conceituação do ser de Deus como um ser necessário. Ah, tá bom. Certo. Entendi. Tá bom. Bom, é que em termos de metafísica, a gente, ontologia, em termos de teologia, ontologia e estudo do ser, a gente pode estudar muitas coisas, né? Eu achei que a sua pergunta, ela vinha mais no sentido do estudo das essências, por exemplo, né? Mas pensando em Deus como um ser metafisicamente necessário, essa é uma questão bem importante também, muito boa. Excelente questionamento, Wilson. Aqui a gente já vai para uma área bem de teologia filosófica mesmo, né? Porque esse é um tipo de especulação que a gente faz de maneira compatível com a Bíblia, sem se desviar do material bíblico, mas é uma especulação de filosofia mesmo. É a ideia de que Deus é o ser metafisicamente necessário. Por quê? Porque como todas as coisas no universo são realidades contingentes, ou seja, coisas que são, mas que poderiam não ser, ou que podem não ser, que hoje existem e amanhã deixam de existir, então é necessário que é preciso que exista um ser necessário para que o universo todo exista. Do contrário, o universo não existiria. Esse é o argumento de Tomás de Aquino na terceira via, tá bom? Esse é o argumento de Tomás de Aquino na terceira via. Outra pessoa que explorou muito essa questão da necessidade da existência de Deus, ou de Deus como ser necessário, foi Leibniz. E aí nós temos, então, o argumento cosmológico de Leibniz, ou o argumento da necessidade, o argumento da contingência, o argumento do ser necessário, que é uma outra forma de colocar a terceira via de Tomás de Aquino, é uma maneira de trabalhar essa questão da terceira via de Tomás de Aquino. Assunto que nós trabalhamos no nosso curso de apologética. Se a memória não me trai, eu vou formular o resumo que o Craig faz do argumento cosmológico do Leibniz, tá bom? Vamos lá. Primeira premissa. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Segunda premissa. Se o universo tem uma explicação para existir, a explicação para a existência do universo é Deus. Terceira premissa. O universo existe. Olha que interessante. Ateus e cristãos concordam com as duas primeiras, com a segunda e com a terceira premissa de forma relativamente tranquila. Tudo que existe tem uma explicação para existir, pode ser objeto de investigação filosófica, mas parece que também é algo relativamente tranquilo. Agora, o ateu afirma que, como Deus não existe, o universo não tem uma explicação para existir. Essa afirmação ela é logicamente equivalente ao seu inverso. Se Deus existe, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Não é se Deus existe, o universo, se Deus existe, não. É se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. O ateu concorda, porque isso é o inverso da afirmação dele. O universo existe, todos nós concordamos, então vou retomar só para a gente conseguir perceber o percurso argumentativo. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Se o universo existe, ou melhor, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. 3, o universo existe. 4, o universo tem uma explicação para existir, de 1 e 3. 5, a explicação para a existência do universo é Deus, de 3 e de 4 e 2. Tá bom? Aí a grande objeção do ateu é o seguinte: não, mas se tudo que existe tem uma explicação para existir, Deus precisa ter uma explicação para existir, e Deus então não é o ser absoluto, ou qual é a explicação para a existência de Deus? E aí entra essa distinção de Deus como ser metafisicamente necessário, e aí entra um refinamento da primeira premissa. Então, como eu espero que o argumento já tenha ficado bem claro, eu vou apenas refinar a primeira premissa. Tudo que existe tem uma explicação para existir, decorrente da sua própria natureza ou devida a uma causa externa.
Então a explicação para que qualquer coisa existe ou é uma decorrência da sua própria natureza ou é devida a uma causa externa. Todas as coisas no universo são contingentes, por isso elas têm a sua explicação devido a uma causa externa. Agora, Deus, como ser metafisicamente necessário, tem a explicação para a sua existência decorrente da sua própria natureza ou gravada na sua própria natureza. Deus existe por necessidade, Deus é necessariamente existente. Em teologia, daí nós vamos dizer que Deus é eterno, que Deus é autoexistente, que Deus é autossuficiente. Temos aí a doutrina da aceidade divina relacionada a isso. Mas então, essa explicação, essa é uma distinção importante em termos de metafísica. Necessidade e contingência. Todas as coisas no universo são contingentes. Existem e podem não existir, existem e podem existir de outro modo, existem e deixam de existir. Já Deus é necessário, porque a sua existência é necessária, ele é autoexistente, ele é autossuficiente, ele é eterno. Isso é uma maneira de colocar em termos de metafísica essas questões da teologia, né? Espero ter deixado claro agora, Wilson, a questão. Ok, muito bom, professor Xavier. Sobre a questão do diálogo entre a filosofia e a teologia, sabemos que a filosofia desempenha um papel importante no estudo da teologia, que nós temos, inclusive, um conceito filosófico que Justino Mártir, Justino de Roma, desenvolveu no contexto do segundo século. Até então, no meio evangélico, tem havido muitos preconceitos com relação ao valor e à importância do estudo da filosofia para a teologia. Eu queria que o professor Xavier respondesse à questão que tem sido feita. Qual seria o valor e a importância do estudo da filosofia para a teologia? Uma vez que, dentro da história da Igreja, parece que Tertuliano parte do pressuposto da não importância da filosofia para a teologia, com base numa afirmação que ele faz, qual é a relação entre Atenas e Jerusalém, face ao ponto de vista de Clemente de Alexandria, que em relação à filosofia, ele se pronunciava de forma mais aberta e de forma mais sólida. Uhum, muito bom. Bom, essa é uma questão bastante profunda. Nós poderíamos, inclusive, tentar investigar um pouquinho mais de forma histórica a própria afirmação do Tertuliano e perceber que, provavelmente, assim como o pano de fundo lá de Paulo, Tertuliano está se voltando contra o gnosticismo e não necessariamente contra a filosofia, porque o próprio Tertuliano ele argumenta a partir de uma estrutura de filosofia estoica, inclusive lançando mão da retórica grega, que na época estava atrelada ao estudo da filosofia de forma muito forte. Mas eu acho que o principal, acho que a resposta, na verdade, à pergunta, ela decorre naturalmente da aula. Eu espero que a aula em si tenha sido um manifesto sobre a importância do estudo da filosofia para o cristão, mas nós poderia trabalhar de forma muito simples e usando um recurso da própria filosofia e da teologia históricas, que é a ideia de que a filosofia ela é serva da teologia. Então, nós podemos estudar filosofia a partir daquela ideia do Plantinga, de que nós servimos a comunidade cristã, temos a comunidade cristã que tem as suas questões, os seus pontos, as suas necessidades de elucidação, a sua própria pauta. Nós podemos usar a filosofia como serva da teologia no sentido de melhor esclarecer os conceitos filosóficos, os conceitos teológicos, desculpa, de refinar os nossos conceitos teológicos, de tornar mais plausíveis os nossos conceitos teológicos, e aí nós percebemos, inclusive, o valor que esse refinamento filosófico tem do ponto de vista apologético, do ponto de vista da defesa da fé. É daí que surge, inclusive, uma forma de fazer teologia contemporânea chamada de teologia analítica, que usa essa perspectiva de que a filosofia pode servir a fazer uma melhor teologia, uma teologia mais
qualificada, sem perder de vista jamais o nosso compromisso primeiro e último, que é com o Deus das Escrituras cristãs e com as Escrituras, com a Bíblia, acima de tudo. Amém, professor Xavier, muito claro. E agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu queria, inclusive, depois dialogar, conversar aí de forma particular contigo, na tentativa de tentarmos remarcar, se calhar, uns 45 minutos, provavelmente muitos nessa hora estejam já dormindo. Aí a gente recolhe um monte de questões e tentamos remarcar de modo a tão simplesmente responder de forma mais objetiva e detalhada as questões que serão feitas aí. Mais uma vez, obrigado. Podemos pensar nisso, sim. Se tivermos questões dos irmãos, a gente pode fazer uma sessão só de perguntas e respostas, com certeza. Amém, isso mesmo. Obrigado, professor Xavier, pela sua disponibilidade. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos, então, na próxima aula. Muito bom. Obrigado, Wilson. Deus abençoe vocês todos aí. Boa noite aos irmãos. Amém, amém. Saudações a todos e ficamos por aqui.